Nós construímos uma armadura para sobreviver e então passamos o resto da vida morrendo de asfixia dentro dela. Eu sei que no fundo você sabe exatamente do que eu tô falando. Você provavelmente é aquela mulher que resolve tudo. A que gerencia a casa, a carreira, as crises dos amigos e muitas vezes atua como a mãe do próprio parceiro. É aquela coisa, né? O mundo te acha incrível, maravilhosa, mas quando as luzes se apagam, o seu corpo é puro concreto. Ele vira pedra. A verdade é que não tem espaço para o desejo, onde só mora exaustão. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Fio de Ariadne. Eu sou a Vicky Mansur Pisa, sexóloga e terapeuta de mulheres, analista junguiana. E hoje a gente vai olhar para a sua sombra e principalmente para a sombra da sua eficiência. A gente vai investigar o preço caríssimo, né, que a síndrome da mulher Atlas, que eu já falei aqui, cobra da sua libido e da sua saúde mental. Então, para a gente começar a puxar esse fio, eu preciso que primeiro você desromantize esse lugar da mulher guerreira que te deram. A gente elogia muito, né? Essa mulher forte, essa mulher potente. Mas o que eu mais vejo no consultório é que essa hiperindependência, raramente ela é um traço de personalidade original. A maioria das vezes, a hiperindependência ela é sim uma resposta de sobrevivência e muitas vezes uma resposta de sobrevivência traumática. É a criança ou o adolescente, né, que olhou em volta e percebeu: se eu não der conta disso, ninguém vai dar. E aí o que acontece? Na psicologia analítica, a gente vai dizer que a persona, ela engoliu o ego. Então, essa máscara da executiva infalível da própria vida é como se ela tivesse ficado colada no seu rosto, né? E aí você passa a acreditar que você só tem valor. E as pessoas também confirmam isso muitas vezes, né? Mas a gente reforça esse paradigma que a gente só tem valor se a gente estiver sendo útil, se a gente estiver resolvendo problemas, se a gente estiver evitando um desastre, se a gente estiver facilitando a vida do outro. E aqui que entra o arquétipo de Atlas. Para quem não ouviu o podcast anterior, eu vou contar rapidinho, que é o titã da mitologia grega que foi condenado a carregar o céu nas costas. Então, o drama de Atlas é que ele não pode dar um passo pro lado, senão o mundo desaba. E o que acontece, né? O controle, ele te dá uma ilusão de segurança, mas ele te cobra com burnout. Então, você estruturou toda a sua vida de uma forma que se você parar de girar os pratinhos por meia hora, você entra em pânico das coisas colapsarem. E aí, o que acontece? Você acaba construindo relações onde as pessoas se escoram em você, né? Onde as pessoas se aproveitam disso. E aí você não confia que tem alguém que possa realmente segurar essa barra, caso você precise desmoronar ou até descansar, né? E o que acontece? Como essa armadura mental, ela desce pro seu corpo físico? Porque a principal queixa que chega para mim é, Vi, que eu simplesmente perdi a vontade. Tanto de transar, como às vezes até de levantar da cama, de trabalhar, que era uma coisa que eu amava. Eu fujo do meu parceiro na hora de dormir, ou eu sinto dor quando eu tento ter relação. Ou eu me sinto desmotivada e penso, nossa, eu vou ter que passar por esse dia de novo. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque o corpo, ele é a tela onde a nossa psique pinta os conflitos que a gente se recusa a verbalizar. Então, quando você passa o dia inteiro hipervigilante, o seu sistema nervoso autônomo, ele vai entrando numa coisa que a gente chama de simpaticotonia, que é o modo de luta, fuga ou congelamento. Então, o seu corpo, ele fica numa trincheira pronto para a guerra. E o que acontece? Se a gente tá pronto pra guerra, a energia de Eros, o tesão, o desejo, a vitalidade, eles não aparecem. Por quê? Porque eles exigem o outro sistema, o outro lado do sistema, que é relaxamento, fluidez, vulnerabilidade, principalmente a perda de controle, né? Então, é fisiologicamente impossível a gente sentir desejo por alguém que a gente precisa maternar, gerenciar, o tempo todo tá ali naquele papel estressante, né? E aí o que acontece? É o seu inconsciente dizendo um não gigantesco para mais uma demanda. E aí a gente pode pensar na tensão pélvica, a gente pode pensar no vaginismo, a gente pode pensar na mandíbula travada, no ombro aqui para cima. Então é o seu corpo te protegendo de precisar performar mais uma coisa no seu dia a dia. Então não é que a libido sumiu, ela só foi esmagada por essa carga mental que você assumiu sozinha. E aqui a gente pode entender libido muito além, né, para desejo sexual, muito além de desejo sexual, a gente pode entender a libido
como energia de vida, energia vital. E aí você pensa, ok, entendi, então vou tirar o fim de semana para descansar. Só que o que acontece? Você deita no sofá sábado à tarde e você não descansa. Você fica agonizando na horizontal, né? É como se descansar tivesse virado um crime que você comete contra você mesmo. A sua mente não para, se você senta, a lista dos e-mails não respondidos começa a vir, a consulta que você não marcou, a limpeza da casa que você não fez. E a ansiedade ela vai disparando, porque essa armadura que a gente coloca, ela não tem um botão de desligar, né? Então a gente pode até pensar que uma massagem no spa pode aliviar esse sintoma por uma hora, pode trazer um relaxamento, mas não cura a raiz, né? É como se a gente precisasse sair desse paradoxo das dicas de produtividade, que você já é muito boa em produzir, né? Você já é a melhor gerente que existe. A gente precisa, na verdade, de uma outra coisa, que é o que os gregos antigos e Jung chamavam de temenos. Temenos é um espaço sagrado e protegido, onde a sua utilidade para o mundo perde o valor. Então, o que isso quer dizer, né? Na clínica, a gente tem esse espaço de temenos, mas a gente também pode construir isso em casa, dentro das nossas relações. Então, é aquele lugar, por exemplo, na terapia, onde ninguém vai te pedir para resolver nada. Ninguém vai te pedir para ser útil ou produtiva. É um espaço onde você ganha permissão, sendo sustentada pelo olhar do outro, né? De desmoronar, de olhar para sua própria sombra, de aprender a tirar essa armadura sem sentir que vai morrer, sem sentir que... ou até sentindo, mas entendendo que esse sentir está desalinhado do que realmente está acontecendo na realidade, né? Então, esse episódio, ele acaba sendo um convite para você parar e olhar no espelho e poder assumir o peso que você está carregando. Então, a revolução, ela começa de verdade quando você aceita decepcionar as expectativas que os outros colocaram sobre você para parar de decepcionar a si mesma. Então, é parar de passar por cima de você para fazer tudo pelo outro. É parar de achar que se você não fizer, o mundo vai colapsar. E deixar o mundo colapsar um pouquinho, né? Então, se você tá me ouvindo hoje, se você tá sentindo que seu corpo tá rígido, tá endurecido, entendeu que não dá mais para sustentar esse mundo sozinha, eu te convido a dar esse próximo passo. A minha agenda de atendimentos individuais, ela tá aberta para novos processos analíticos. E você não precisa continuar asfixiada nessa armadura, né? Então, seja sozinha, seja comigo, seja com outro terapeuta, vale a pena parar e tirar o tempo para entender quando colocar a armadura e quando tirar. Ela não pode estar colada em você, você não pode ter se tornado ela, porque isso torna a vida muito, muito limitante. Então, se você quiser falar comigo, é só clicar no link do WhatsApp aqui embaixo e a gente começa a investigar esse controle, a resgatar o seu Eros. Também quero te convidar a compartilhar esse episódio com aquela mulher que precisa parar de carregar o mundo nas costas. E eu espero você na nossa análise ou no próximo episódio do Fio. Até lá!